Pessoal, a situação em Manaus ela é desesperadora. Desesperadora. Eu fiz um vídeo hoje à tarde comentando e vários inscritos que moram em Manaus vieram e relataram a situação da capital. A Covid está fora de controle e eles disseram que na verdade não é uma segunda onda, um tsunami. Um inscrito aqui até disse que ele precisa 24 horas ou constantemente de oxigênio, de um balão de oxigênio, porque ele tem uma doença pulmonar, uma dificuldade pulmonar e ele não encontra. Acabou o oxigênio em Manaus. As pessoas estão completamente desesperadas. Alguns hospitais viraram de fato câmaras de asfixia, porque as pessoas não conseguem mais respirar. Pacientes estão literalmente morrendo sem ar nas suas casas. E, segundo reportagem do UOL, teve um pesquisador que disse que possivelmente alas inteiras de hospitais morreram sem oxigênio, morreram por falta de ar. É uma situação gravíssima. Médicos estão tendo que selecionar qual paciente vai ser atendido ou não. Isso é um desastre para o sistema público de saúde, para o sistema de saúde de um modo geral de Manaus. Porque os profissionais que têm que selecionar qual paciente vai receber o atendimento, eles sofrem muito com isso. É um dano psicológico permanente. A Covid em breve vai passar, mas esse dano psicológico vai ser mantido no profissional. E ele vai continuar atendendo pacientes com esse problema psicológico, podendo aumentar as chances e os riscos de ter erro, e é um problema também pessoal para ele. Essa é uma situação desastrosa e eu falo isso com propriedade porque uma das minhas áreas de estudo é justamente doença mental em profissionais de saúde. Tenho até um artigo de uma revisão publicada em revista internacional sobre o assunto da Covid e o impacto dela na mente, no psicológico dos profissionais de saúde. Muitos passam por ansiedade, pensamentos suicidas, crises de depressão. É uma situação seríssima e isso está acontecendo também em Manaus. E eu quero ler para vocês o que alguns canalhas bolsonaristas, deputados, sim, deputados, falaram sobre Manaus há algumas semanas. Vocês vão ver como o bolsonarismo é uma mentalidade assassina, como o bolsonarismo mata. Eles querem que a pandemia continue prosperando. Tudo que é feito em favor do vírus, esses malditos celebram. São canalhas. Eles são a escória da nossa população, a escória da classe política. Quando o vírus prospera, eles celebram. Quando as pessoas morrem, eles também celebram. Eles não aprendem absolutamente nada e não vão aprender. Essa semana eu comentei sobre o apresentador da filial do SBT em Minas Gerais, o Stanley Guzmán. Stanley Guzmán desdenhou da doença, era contra as medidas de distanciamento, dizia que iria passar o Natal com seus familiares, desafiava o Calil, prefeito de Belo Horizonte, de modo até agressivo. E aí o que aconteceu? Morreu nesse final de semana por Covid-19. E algumas pessoas se enfureceram no meu vídeo porque eu disse que provavelmente Stanley Guzmán está no inferno nesse momento. Uma pessoa que mente da forma como ele mente, enganou a população da forma como ele enganou, mentia, né? Enganou a população da forma como ele enganou, usava o nome de Deus em vão para enganar as pessoas. Onde ele vai estar nesse momento? Ah, mas ele pode ter pedido perdão. Alguns pecados, eles são imperdoáveis. Sabia disso? Eu vou ler para vocês porque eu fiquei extremamente indignado vendo as postagens desses bolsonaristas na internet. Mas antes eu peço o seu like. 300 likes em menos de uma hora nesse vídeo é a meta, então já clique no botão de gostei. Eu quero começar com o Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, o mais desprezível dos filhos do presidente. Aquele que acha que é inteligente, mas é uma besta. E eu insisto aos deputados de esquerda, Alexander Molon, Gleisi Hoffmann e todos os outros, o Glauber, Samia Bonfim, Luiz Erundina, todos os deputados de esquerda, eu gostaria que vocês solicitassem um teste de alfabetização a Eduardo Bolsonaro. É muito importante nós sabermos se Eduardo Bolsonaro ele é alfabetizado. Ah, mas ele é alfabetizado. Não importa, só ele tem que passar pelo constrangimento, porque ele é um analfabeto maldoso. Olhem só o que Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananinha, o mais descartável dos filhos do presidente, acho que nem Bolsonaro reconhece ele quando tem lá as festas de família, o Bolsonaro olha e deve perguntar pro Carluxo, quem que é esse cara que tá aí? Aí o Carluxo fala, acho que é um dos seus filhos, aí o Bolsonaro, é mesmo, é aquele lá, possivelmente é isso. No dia 26 de dezembro, Eduardo Bolsonaro disse o seguinte no seu Twitter: primeiro Búzios e agora Manaus. Todo o poder emana do povo. Falando da abertura do comércio em Manaus. Todo o poder emana do povo. Eduardo Bolsonaro vibrou com as aberturas em Manaus. E olha só como está a situação na capital. Pessoas estão morrendo. Eduardo Bolsonaro sabia disso. Porque se ele não é um analfabeto, ele sabia que isso iria acontecer. E agora ele vibra em cima. Vibrou, né? Porque ele sabia que isso iria matar pessoas. Mas nós sabemos que o Bolsonaro precisa da pandemia.
Ele quer que o vírus continue prosperando no nosso país para poder manter a população longe das ruas e principalmente ter o estado de emergência para prorrogar o auxílio emergencial. Porque o auxílio emergencial ele é essencial para a nossa população. 36% da população brasileira dependia do auxílio emergencial como sua fonte primária de renda. E Bolsonaro depende dele para continuar com a popularidade alta. Nós não sabemos quais serão os impactos da redução ou da finalização, do encerramento do auxílio emergencial para a popularidade de Bolsonaro. E essa é a principal pergunta desse momento. Qual vai ser o impacto do fim do auxílio emergencial para a aprovação de Bolsonaro? Outra que falou também bobagem, Carla Zambelli, a viuvinha do Sérgio Moro, aquela que ficou se rebaixando, lambendo aquela unha encravada do Sérgio Moro. Fique no governo, ministro, fique no governo. Um papel ridículo de uma mulher também ridícula. Olha só o que Carla Zambelli escreveu. O despertar pode, do dia 28 de dezembro, o despertar pode ser gigante. Como Búzios, Manaus não aceitou o lockdown. Via Alexandre Garcia, que é outro canalha, né? Outro canalha, mentiroso, mente, falando que Bolsonaro era a prova científica da eficácia da cloroquina. É um sem vergonha, é isso que ele é. Todos eles são culpados. Todos eles são culpados. O bolsonarismo é uma doutrina política assassina. E Carla Zambelli, o despertar pode ser gigante. Só que as pessoas não estão despertando, Carla Zambelli, as pessoas estão dormindo. E você faria um bem danado para a população se ficasse dormindo no seu quarto, como o Eduardo Pazuello. Só que diferente do Pazuello, que tem que trabalhar e não trabalha, você também deveria ficar trancado no seu quarto de boca fechada e com as mãos amarradas para parar de falar asneiras, besteiras que você fica propagando. Carla Zambelli também sabia que isso iria acontecer, porque todo mundo avisou, vai ser o janeiro mais triste da nossa história. Carla Zambelli sabia e incentivou as pessoas. Ela vibra em cima dos cadáveres. Outro que falou, Osmar Terra, um amiguinho de Michele Bolsonaro. É curioso que Bolsonaro não sabe quando é o aniversário de Michele Bolsonaro de cabeça. Ele precisa ver lá nos lembretes do Facebook, mas o Osmar Terra sabe de cabeça. Osmar Terra no dia 4 de janeiro, há poucos dias. Que dia é hoje? Hoje é dia 12, 13, né? Hoje é dia 14, na semana passada. Olhem só o que Osmar Terra, que defendia a cloroquina, falou. Embora noticiário alarmista... Manaus tem queda importante de óbitos desde julho, mostrando uma imunidade coletiva, aspas, de rebanho. Rebanho é o que segue você. Rebanho é o gado que segue você, Osmar Terra. Informação. Uma imunidade coletiva em formação e se manteve assim até o último dia do ano. As escolas reabririam ainda em setembro e não houve alteração da curva de óbitos como mostra o gráfico. Olhem só o hospital, olhem os hospitais de Manaus, Osmar Terra. Mentiroso. Olha os hospitais de Manaus como eles estão. As pessoas morrendo sem ar. Não há mais oxigênio. As pessoas estão morrendo sem atendimento médico. Os médicos estão tendo que selecionar quem vai viver e quem vai morrer. Os hospitais lotados. Mas ele vibra, propaga meias verdades, propaga as falsidades e celebra a morte das pessoas. Osmar Terra vibra em cima dos cadáveres. É um patife. Osmar Terra, ele é um patife. Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Outra pessoa execrável, Bia Kicis. Bia Kicis, no dia 27 de dezembro. A pressão do povo funcionou também em Manaus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, voltou atrás em seu decreto covarde. Wilson Lima é um covarde. Voltou atrás e tem as mãos sujas também. Tem as mãos sujas. Voltou atrás em seu decreto de lockdown. Parabéns, povo amazonense. Vocês fizeram valer o seu poder. Olha o poder que está valendo. As pessoas estão morrendo, Bia Kicis. Sem oxigênio. Vocês destruíram, colapsaram o sistema de saúde de Manaus. Está um caos. Vocês vibraram, sabiam que isso iria acontecer. Todos vocês são canalhas, assassinos. Todos sabiam que isso iria acontecer. Foi avisado. E mesmo assim tripudiaram, porque eles não se importam com a vida do gado deles. Porque o gado também está morrendo. Eles não se importam com isso, porque o que eles querem são dividendos eleitorais. E ela continuou, no dia 26 de dezembro, Bia Kicis escreveu o seguinte, Búzios deu exemplo, isso em letras em negrito, Búzios em negrito, deu exemplo, e agora também em negrito, novas cidades se levantam contra a tirania do fecha tudo. Tudo abriu, a única coisa que está sendo fechado agora são os caixões, Bia Kicis. Novas cidades se levantaram contra a tirania do fecha-tudo, sem ganhos no combate à pandemia e com grandes perdas para a economia. Bia Kicis, você não vale nada. Você não vale nada, Bia Kicis. Nada! Sabe o que deveria acontecer com Bia Kicis, Osmar Terra,
Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, Eduardo Pazuello, eles deveriam ficar numa câmara de asfixia com uma saturação baixa de oxigênio, para eles sentirem na pele como é ficar sem ar. Porque eles provocaram tudo isso. Eles provocaram, eles estimulam as pessoas a protestarem contra o distanciamento e contra o fechamento do comércio. Eles deveriam sentir na pele o que as pessoas estão sentindo e morrendo. Eu não quero que eles morram. Eu quero apenas que eles sintam na pele. Mas talvez não sirva para nada, porque outro canalha, que é o Siqueira Júnior, que também é culpado disso tudo, teve a Covid-19. Ele teve a Covid. Ele sabe, ele quase morreu. Ele falou, passei um perrengue, e depois, meses depois, se esqueceu e começou novamente a propagar mentiras sobre o vírus. E Carla Zambelli continuou, né? Sem ganhos no combate à pandemia mentirosa e com grandes perdas para a economia. Agora foi a vez do povo de Manaus se levantar. #Força Manaus. Só que agora as pessoas deitam em caixões e sem ar. Esses são os bolsonaristas. São assassinos. Chamá-los de assassinos muda alguma coisa? Claro que não. Porque não é essa a comunicação adequada para enfrentar essas pessoas. Não é. E eu vou discutir isso em um outro vídeo.